Antes de edificar a torre, se assente primeiro, faça as contas dos gastos, para ver se há condições de você acabar. Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui nesta oportunidade. Deus tem nos concedido de, nesse momento, expor uma palavra ao coração de vocês. Neste momento especial, quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Está inserido no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, que diz assim, a partir do verso de número 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O mal das obras inacabadas é a temática que eu quero propor aqui nesta live. Amados, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, eu vejo aqui somente o evangelista Lucas vai citar esta parábola. É uma parábola chamada parábola da torre. O ensino central desta parábola, ela aponta para o custo do verdadeiro discipulado. Entendemos que para se iniciar qualquer projeto, é preciso haver uma série de procedimentos, tais como motivações, coragem, paciência, perseverança, sabedoria e tudo isso somado com a prudência. Com esta narrativa, Jesus Cristo vai advertir-nos contra o ato de segui-lo sem considerar as consequências negativas que fatalmente virão, porque virão. Seguidor de Cristo, automaticamente vai haver algumas consequências, e essas muitas das vezes negativas. Por exemplo, perseguições familiares, pressões internas, pressões externas. Além disso, a visão de Jesus Cristo, ele vai mostrar que o verdadeiro discípulo é aquele que está disposto a renunciar tudo, até mesmo a própria vida, para segui-lo. Quando olhamos para essa construção dessa torre, há uma pergunta: qual é o significado da torre? Historicamente, em primeiro lugar, Jesus aqui estava provavelmente referindo-se a uma torre de vigia que fora construída numa vinha. Ou ele se referia à construção inacabada de um aqueduto do governo de Pilatos. Filosoficamente, esta construção aqui, ou o significado desta torre, ela refere-se à construção de valores que consideramos importantes, como prestígio, cultura, etc. Mas o seu fim é a aquisição de patrimônios materiais. Teologicamente, nós temos aqui a edificação da nossa vida espiritual.
que só poderá ser concluída para nunca cair se a seguirmos a risca do manual do construtor, que é as Sagradas Escrituras. Deixa eu observar alguns fatos muito importantes dentro dessa narrativa dessa torre. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta? Se assentar, ou seja, se assenta. Essa expressão aqui, ela dá a ideia de quê? De uma calmaria. Ou seja, não ficar de pé, se assenta. Isso fala de reflexão, pois você vai fazer algo que leva tempo, algo demorado e de suma importância. Então eu preciso me assentar para poder fazer contas dos gastos, ou seja, calcular a despesa, porque tudo tem preço. Não se serve a Jesus de qualquer maneira ou de qualquer modo, porque só chegaremos diante dele se estivermos em acordo com ele. E há um custo para isso, para chegar ao céu. Qual é o custo? É a renúncia do eu, do seu ego. É a renúncia daquilo tudo que atrapalha a caminhada cristã. Então eu entendo que eu preciso me desembaraçar de todo o peso. E me desembaraçar de todo o peso, tomar a cruz e seguir a ele. Isto significa dizer que eu preciso me identificar, mas me identificar plenamente com Jesus Cristo, porque isto é mudança de vida. E aí eu entendo que o texto ainda vai dizer para verificarmos se existem meios para poder edificar essa torre. Deus, Ele nos concede, queridos, o livre-arbítrio, ou seja, o direito de você escolher. E aí eu entendo, nesta parábola, quem escolhe é Cristo. E é Ele que vai lançar a base dessa construção, como está inserida na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, versos 10 e 11. A graça e o Espírito Santo, a palavra, a igreja e a oração são os meios de Deus para terminarmos completamente a obra, ou a carreira, como diz Paulo a Timóteo, ou acabarmos a torre. A construção aqui estava inacabada, porque os crentes meninos, ou que foram seduzidos pela vaidade do mundo, eles, infelizmente, eles interromperam o processo desta obra. Tem alguns que vivem de lembrança, de conquista do passado, e aí param de crescer na imagem de Jesus Cristo. Alguns dão ouvido a doutrinas estranhas e por isso naufragam na sua fé. Mas qual é o resultado dessa obra inacabada? Ninguém, amados, é pago por um serviço mal feito. Ou ninguém é pago pelo serviço feito pela metade. Devemos servir, com certeza. O nosso servir deve ser motivado
pois sabemos que houve um investimento. Houve investimento, foi colocado os alicerces. Então eu entendo que não adianta sermos crente 20 ou 30 anos e morrer desviado de Deus. Não se alcança, amados, não se alcança o motivo da vida, a comunhão com Deus, dessa maneira, de construções inacabadas. Eu concluo esta palavra dizendo: toda decisão, ela é motivada exclusivamente pela emoção, ela não resiste às severas provas da realidade da vida. Então entenda que seguir a Cristo requer um compromisso esse total, lealdade irrestrita. E por conta disso, não devemos perder tempo, nem aqui e nem na eternidade. Então, antes de fazer a obra, antes de edificar a torre, se assente primeiro, faça as contas dos gastos, para ver se há condições de você acabar. Pois a obra de Deus, ela não pode se tornar inacabada. Que Deus em Cristo nos abençoe grandiosamente.